Baixada Esporte. Olá, boa tarde, estamos chegando. Esse é o programa Baixada Esporte, que tem a marca registrada de sabe de quem? Do locutor que levanta a galera, Edson Calegares. Hoje, você já sabe, o Baixada Esporte ao vivo para o Brasil e para o mundo inteiro. E você participando do nosso programa, entrando no canal do YouTube, youtube.com/Baixada Esporte, youtube.com/Baixada Esporte, você participando, fazendo uma pergunta, um comentário e não se esqueça do sorteio da camisa oficial do Santos, que nós vamos realizar no próximo dia 20 agora, hein? 20 de dezembro, presentão do Baixada Esporte para você. Você pode faturar essa camisa lindona do Santos. É só entrar no nosso canal, fazer a sua inscrição, participar de um dos nossos grupos, pode ser o bronze, pode ser o prata ou pode ser o ouro, e você estará concorrendo a essa camisa oficial do time do Peixe. Por isso, amigão, a partir de agora, o Baixada Esporte com muitas informações. Bom, hoje o programa é para lá de especial. O programa hoje vai trazer a entrevista com o presidente Andrés Rueda, que já está conosco aqui. Ele vai dar o seu boa tarde e, na sequência, nós vamos abrir o programa para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube nesses 2 anos de gestão do presidente Andrés Rueda. Presidente, boa tarde, obrigado pela sua presença, agradecendo a assessoria do Santos, o Maradei e toda a sua equipe por nos liberar para que o senhor pudesse participar do programa hoje. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Guido. Boa tarde a todos os amigos do Baixada Esporte. Boa tarde, Felipe. E boa tarde especial para toda a torcida santista. Eu costumo sempre iniciar a entrevista agradecendo aí a oportunidade da gente poder falar um pouquinho do Santos Futebol Clube. Beleza. E vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco. Vamos sim, vamos falar muito a respeito do Santos, mas antes eu quero dar um recadinho para você, meu amigo. Você que está com problema no seu celular, você que precisa fazer algum serviço no seu aparelho, a dica do Baixada Esporte é a Top Center. Hoje a Top Center com 2 lojas aqui em Santos. Essa da Ponta da Praia, recém-inaugurada, onde você pode levar o seu aparelho de celular que eles vão consertar, porque lá são especialistas nisso, são treinados, qualificados para consertar qualquer aparelho, qualquer marca, qualquer modelo, e o Humberto e toda a sua equipe vai tratar com muito carinho. Por isso, a dica sempre do Baixada Esporte é a Top Center. Hoje, com 2 lojas, essa que o Humberto está nesse exato momento, que fica aqui na Oswaldo Cruz, bem pertinho da entrada principal da Unisanta. E o serviço leve e traz. Se você não tem condições de sair de casa, do seu estabelecimento comercial e precisa resolver o problema do celular, eles vão buscar com o motoboy exclusivo da Top Center. Por isso, amigão, olha só que você tem aquela oportunidade de resolver o problema do celular com garantia e segurança. Loja 1, Oswaldo Cruz, 277-988015626 é o telefone. E da loja 2, Rua André Vidal de Negreiros, 175, em frente à Guarda Municipal, lá no Rebouças. 996785938, linha direta com o Berto da Top Center. Top Center, não tem para ninguém. Conserta mesmo o seu aparelho. É rapidinho, eu volto já já. Segura aí, não saia daí. A Friocar Ar-Condicionado, agora mais ampla, com mais espaço para melhor atender os seus clientes. Elevador para movimentar os carros na loja, para ampliar o atendimento. A Friocar é uma empresa especializada em direção hidráulica e ar-condicionado. Funcionários treinados e capacitados para resolver qualquer problema do seu carro, com a supervisão do Chiquinho e do Aldo. Faça a troca do filtro do ar-condicionado a cada 6 meses. Assim, você estará preservando a sua saúde e da sua família. Friocar Ar-Condicionado e Direção Hidráulica, em 2 endereços. Rua Marquês de São Vicente, 105 em São Vicente, telefone 3568-4322 e Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, Vila Guilhermina, em Praia Grande, telefone 3473-8563. O Rei das Batidas voltou! Agora o Zé das Batidas está no Canal 4 Esquina com Frei Francisco, no coração de Santos. Venha saborear a melhor e mais deliciosa batida, acompanhada de vários petiscos,
como frango a passarinho, bolinho de bacalhau, pastel e várias outras porções que fazem parte do cardápio do Zé das Batidas. A lenda, o rei, o mais famoso, está de volta. Zé das Batidas, Avenida Sequeira Campos 475, Canal 4, esquina com Frei Francisco, no coração de Santos. Venha conferir. Zé das Batidas, o rei está de volta. Na corrida de ofertas, os carrinhos e sacolas da Casa Luanda Supermercados ficam abarrotados de produtos, mantendo a tradição da padaria, do açougue e da mercearia, com cereais a granel. Aqui você paga o menor preço e leva o melhor para a sua família. Saia da rotina, compare, comprove e compre. Casa Luanda Supermercados. A entrega é rápida e o estacionamento é grátis. Avenida Antônio Merique 335, Vila Cascatinha, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Artes marciais é na Santa Cecília. Judô, karatê, além de capoeira e tai chi chuan com os melhores mestres. Informações unisanta.br. De volta com o programa Baixada Esporte, esse programa é especial com a entrevista com o presidente Andrés Rueda. Bom, hoje quem vai participar do nosso programa? Felipe Dias, que está lá em Guaxupé, direto de Guaxupé. Temos aqui o Anderson Lima, nos estúdios do Baixada Esporte, ao lado da Clara Saraiva e também do Carlos Alberto. São os nossos comentaristas que a partir de agora vão colocar o presidente no espremedor de notícia, porque o povo vai querer espremer mesmo para poder sair alguma coisa do presidente. Bom, começando as perguntas, eu já solto e jogo no colo do Anderson Lima para que ele possa começar aí fazer a sua primeira pergunta ao presidente, que gentilmente atendeu a nossa reportagem. Boa tarde, Anderson. A sua pergunta ao presidente. Boa tarde, Guido. Boa tarde, colegas aqui de bancada, audiência da Santa Cecília TV, os aliados que acompanham pelo YouTube, no Brasil e no mundo. Presidente, não posso negar que eu não fui um dos ferrenhos críticos à sua gestão. Permita-me me posicionar aqui, não poderia fazer diferente, né, até em respeito à sua presença e participação nesse programa. E aí vem a minha pergunta, enquanto um torcedor, comentarista, e creio que o senhor, enquanto torcedor e hoje presidente do Santos... A Croácia meteu 4-1. E hoje presidente do Santos. O senhor, como é que avalia esses 2 terços, né, de mandato à frente do Santos Futebol Clube? E aí, para tentar ajudar na sua resposta, eu peço uma avaliação geral, né? Como é que o senhor vê o Santos nesses 2 anos enquanto imagem institucional do clube, a imagem do clube diante da sua torcida, o clube diante de demais clubes também no cenário, né, nacional, e até pegando uma carona em momentos de provas, de Enem, eu tento deixar uma pergunta aqui fechada. O senhor vê como excelente, ótimo, bom, regular ou medíocre a atuação do Santos ao longo desses 2 anos aí de gestão, buscando correções financeiras e o campo deixando tanto quanto a desejar? Boa tarde. Boa tarde. Você analisar o que aconteceu para trás, obviamente você identifica muitos erros e muitos acertos. Tá? Eu diria que na parte financeira, o saldo foi bem positivo. Tudo que a gente tinha planejado fazer desde o início da gestão, a gente conseguiu fazer. A gente trouxe uma realidade bem diferente do que era início de 21. O clube estava, todo mundo acompanhou, sabe que o clube estava praticamente falido, em falência, com transferban 8 meses, contas bloqueadas, o clube passava por uma grave crise financeira, de uma crise moral e uma crise de ética, tá? O clube sem processos nenhum, sem metodologia nenhuma, tá? Nem na parte de recursos humanos, de infraestrutura. Isso eu acredito que esses 2 anos foram, como a gente tinha imaginado, tá? Tiramos o clube dessa situação. Hoje eu posso dizer que a situação da nossa dívida ela está controlada. Isso não quer dizer que a gente está nadando em dinheiro, mas ela está numa situação controlada, ou seja, dá para pagar o que a gente deve, dá para manter a duras penas o dia a dia do clube. Aqui o pessoal só fala de dívida, mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, no futebol, a receita que o clube tem é menor do que a despesa. Então, você vai pagar a dívida, mas você tem o custo
da máquina funcionando. Então, isso daí eu diria que, pô, eu considero excelente. No futebol, a gente cometeu erros, não é normal, tá? Nem só de acertos. Passamos sufoco, a gente não entregou o que pretendia entregar. Agora, é entendível pela situação que o clube estava, tá? A primeira vez que eu estou, nesses 2 anos, pensando em contratar jogadores. Tá? Durante esses 2 anos, eu só podia trazer jogador por empréstimo, custo zero, salário baixo, tá? E com passe do valor estipulado dentro do valor que a gente pudesse, se o jogador tivesse um performance bom, contratar. Então, obviamente, quando você tem esse perfil no mercado para contratar, a régua técnica diminui, é óbvio, tudo na vida. Tá? Então, foi assim que a gente agiu. Nessa captura de jogadores, reafirmo, sempre calçadas com a comissão técnica, com diretoria executiva e com a avaliação dos nossos scouts, tá? A gente foi atrás no mercado e trouxe jogadores. Uns deram certo, uns não deram tão certo. Porém, a gente sabendo que podia acontecer esse tipo de erros, a gente procurou sempre deixar uma situação que, se o jogador não desse certo, no final da temporada, entraria dívidas, ônus impossíveis serem pagos pelo clube. Não deu certo, tchau, obrigado pelo serviço prestado. O que deu certo é contratado e passa a incorporar. 23 muda um pouco de figura. O clube não está nadando de dinheiro. Eu vi muita gente falando, agora que os bolsos são cheios. Não é isso. Mas, com muita dívida já paga nesses 2 anos, tá? A gente vai fechar esse ano que praticamente tendo diminuído em 280, 300 milhões a dívida, começa a sobrar caixa para você poder ir no mercado e fazer contratação. Ou seja, pagar para trazer o futebol e aumentando um pouco essa régua na qualidade. Felipe Dias, a sua pergunta. Boa tarde ao presidente Andrés Rueda. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Guido. Demais pessoas que estão na bancada, pessoal que nos acompanha. O Rueda, te perguntar sobre contratação, eu já sei que você vai falar, que só fala sobre isso com o contrato na mesa, e acredito que antes da apresentação do Helman também você não vai apresentar ninguém. Você já deve ter vários nomes em curso nisso aí. Mas vamos falar sobre o que vai acontecer hoje, sobre a nova arena, a votação que vai ter hoje. Eu queria saber um pouco da tua expectativa e como que está sendo esperar esses minutos que faltam para chegar a essa votação, para poder dar esse grande passo, porque quer queira, quer não, isso vai ser um grande marco da tua gestão, independente, além das questões financeiras que você vem conseguindo ajustar a curto, médio e longo prazo. Felipe, eu não penso grande marco da gestão, é um grande marco para o Santos Futebol Clube, né? Há quanto tempo a nossa torcida pede, sofre e tal, para ter um estádio em condições boas, de segurança, de conforto. E a gente está, assim, muito tranquilo, demorou mais do que imaginado, né? Teve pandemia no meio, teve aumento de preços tal, e um projeto que era para ter seu start no começo de 21, tá? Vai começar em 23, né? Sendo aprovado por todas as instâncias. A gente está muito confiante, eu acho que o pessoal vai gostar da nova configuração que vai ser apresentada. Tá? Ela diminuiu um pouco o que tinha sido apresentado no ano passado, para poder você encaixar custo de obra com a parte de estrutura, da parte arquitetônica, porém algumas coisas a gente fez questão de que permanecessem. Tá? O estádio continua, isso a gente não quis abrir mão sobre hipótese nenhuma, com capacidade para 30 mil torcedores. Está diminuindo pouca coisa, um pouquinho de estacionamento, uma área que tinha na cobertura, com ciclovia. Isso também a gente acabou diminuindo um pouco para poder fechar a planilha de custos. Tá? E eu estou confiante, sim. O Conselho gosta do projeto, das premissas, e realmente vai ser um grande marco para o Santos Futebol Clube. Tá? Finalmente, acho que a gente vai ter uma casa digna, e eu sou bem sincero para falar, o que eu estou animado não é tanto pela perspectiva
de aumentar a renda para o clube, para o estádio. Tá? Que eu acho que para aumentar a renda teria que aumentar muito o ticket médio e a gente não quer fazer isso. Acho que futebol é um esporte que a gente tem que incentivar, que seja uma coisa popular. Mas o grande objetivo e a grande vantagem de ter uma casa dessa é poder dar conforto e segurança para a nossa torcida, que vem sofrendo há muito tempo com as nossas instalações. Então, isso eu acho que é o grande marco para o Santos Futebol Clube. Saraiva, boa tarde para você. A pergunta ao presidente. Boa tarde, Guido, aos demais amigos que vão conduzir essa entrevista, a nossa audiência e principalmente ao presidente. Na pergunta do Anderson, você avaliou como excelente essa parte financeira da sua gestão no Santos. Foi divulgado que já foram mais de 40 milhões pegos de empréstimo, né, por torcedores do Banco Safra para o Santos. Em quanto tempo o Santos vai pagar essa dívida? Se em mais tempo do que a sua gestão dura, você admite que está deixando uma dívida para o Santos para a próxima gestão? Na pergunta acho que do Felipe, eu respondi. A receita do Santos no ano, tá, é menor do que a despesa. Tá? Então, vamos imaginar, hipoteticamente, imagina que a dívida do Santos é 0, tá? Não deve para ninguém. Tá? Ele arrecada 10 e a despesa é 12. Ou seja, o Santos, enquanto não existir uma solução que equacione isso, tá? Sempre vai faltar, no final do ano, dinheiro para ele poder fechar suas contas. Agora, como é que você faz isso? Ou você pega empréstimo, tal com venda de jogadores. Tá? Se você colocar aí nesses 2 anos, a gente fez pouquíssimas vendas, praticamente nenhuma. Tá? Então, esses fundings que entraram não foram para pagar dívida, foram para pagar salário, pagar imposto, foram para o dia a dia do clube. Tá? E isso faz parte do futebol. Tá? Você não consegue, com muito esforço, reduzindo despesa, aumentando receita, é muito difícil você ter um equilíbrio. Não sei se te respondi, isso ficou claro. Então, me explica uma coisa, pelo amor de Deus, porque agora embaralhou a cabeça de todo mundo aqui. O senhor falou que o Santos reduziu as dívidas dele, quando o senhor entrou nesses últimos 2 anos, em quase 300 milhões. Se o Santos arrecada, o orçamento do ano passado foi em torno de 280 milhões e desse ano aqui foi de 297, aonde o senhor arrumou dinheiro? Se o senhor fala que no final do ano sempre dá prejuízo, aonde o senhor arrumou dinheiro para pagar esses 300 milhões? Da onde surgiu? Brotou da onde? Usando criatividade. A gente praticamente triplicou a nossa receita de marketing. O pessoal esquece, né? Fazia mais de 5 anos que o Santos não tinha um patrocínio master na camisa. Hoje, você tem briga, tá, para um patrocínio master. A gente aumentou muito a receita de marketing. A gente acabou criando mecanismos aí digitais, tipo fan token, tal, que ajudaram na receita. E com isso você consegue equilibrar. Deu para pagar tudo? Não. Por isso que existe funding, tá? Por isso que existe, nosso mês aqui, todo mês, durante 2 anos, é uma loucura para pagar a folha. E antecipa a cota de televisão do mês que vem para o próximo, pega da federação, pega na Globo, ou seja, é uma engenharia financeira para você poder equilibrar as contas, que sempre falta, não tem como. Tá? E olha que a gente reduziu a despesa em muito e aumentou a receita em muito. Mas ainda o dia a dia do clube não tem um break-even, não tem uma conta que zera. Tá? Agora, é uma diferença administrável. Né? Acho que a Clara perguntou quando a gente vai pagar esse empréstimo do Santos de 40 milhões. Está no fluxo de caixa para ser pago em 23. Eventualmente pode sobrar alguma coisa para frente, mas isso é o dia a dia do clube. Tá? O clube... Fecha. A conta não está fechando. A conta não fecha. Não. A conta não fecha. Sabe por quê? O senhor falou do patrocínio. O Santos arrecadou uma mixaria de patrocínio, 36 milhões. Dá 3 milhões por mês. O que é 3 milhões por mês para um clube que tem uma despesa monstro? Né? Então eu pergunto, às vezes a gente escuta muito se falar, o Santos está diminuindo a sua dívida, o presidente está quitando as dívidas do clube. Mas quando a gente olha o orçamento do ano, né, o Santos gasta só com o futebol quase 80% para manter o clube.
Quase 80% do que o time arrecada, o clube arrecada, o Santos gasta para manter o clube. Com futebol da base, toda a estrutura. Aí a gente faz os cálculos aqui, não sobra dinheiro para pagar a conta. Não sobra. Sobra o quê? 30 milhões? 20 milhões? Os milhões para pagar em 2 anos, presidente? Isso aí é só dar uma olhada no balanço. No balanço espelha esses números, tá? Quer dizer, a conta chega, eu fiz questão de apresentar para o Conselho, tá? Item por item do que foi pago em dívida. E o balanço espelha item por item do que é o pagamento de dívida corrente do ano, tá? E a gente, tem uma engenharia com antecipações, você antecipa cotas de televisão, cota de uma série de coisas para você poder equilibrar. O que eu posso dizer que é o seguinte, hoje a Folha do Santos está rigorosamente em dia. Hoje não, durante 2 anos. Todos os impostos do Santos estão rigorosamente em dia. Ontem pagamos 13º. Semana passada foi pago férias para os jogadores. Agora, você tem que fazer uma engenharia para conseguir funding para isso. E o como disso é espelhado nos balanços. Tá? Agora, se fala do orçamento, eu vi algum pessoal criticar o orçamento de 23, né? Falaram assim, puxa, o Rueda disse que vai investir um pouco mais no futebol e o orçamento é 6,8 menor do que 22. Pô, gente, aí, para você analisar o orçamento no plano contábil, tem que conhecer um pouquinho do negócio, tá? Por que ocorre isso? Até esse ano, a gente não contratava jogadores, a gente trazia jogador por empréstimo a custo zero e pagando salário. Essa conta entra como despesa, ou seja, foi gasto isso daí. No momento que em 23 eu passo a trazer jogadores, a contratar jogadores, no momento que eu contrato o jogador, ele passa a ser um ativo intangível do clube. Isso aumenta o ativo do clube. Então, você aumentando o ativo com a despesa mantida um pouquinho menor, na hora que você vai comparar, puxa, dá a impressão que reduziu no ano passado. Mas não é isso, tem que fazer uma análise técnica para entender o que diz o orçamento. Estou entendendo, com toda a sinceridade, essas dívidas aí estão sendo empurradas com a barriga. Porque o senhor está antecipando cota de televisão. O ano que vem não tem cota de televisão, o senhor está antecipando. Aí o senhor está pegando dinheiro de banco para pagar a conta, não é dinheiro do clube. Vai ter que arrumar dinheiro para pagar isso tudo. É a pergunta que não quer calar. Todo esse trabalho que foi feito... Não, só pergunta essa aí, presidente. Todo esse trabalho que foi feito dentro do clube nesses últimos 2 anos, o que o Santos aumentou em termos de arrecadação? Aonde o Santos falou o seguinte, olha, nós criamos um dispositivo, agora vai entrar mais dinheiro porque nós estamos fazendo isso aqui. Mais uma receita que está entrando. Olha, diferente, não é só a torcida de... Alguma o Santos fez nesses últimos 2 anos para entrar mais dinheiro para o clube. Não só depender da televisão, né? Porque se a televisão parar de pagar o Santos, como também vários outros clubes, quebra, né? Quebra. Porque só ela detém 50% da... Então, vamos lá. Guido, o que muita gente não quer entender é que o clube estava falido, estava quebrado. Não, tudo bem, eu também concordo. Estava quebrado. Calma, deixa eu explicar. Então, de cara, o clube sobreviveu 2 anos, tá? Sem uma conta bloqueada, sem um patrocínio, todos os acordos feitos pagos, tá? Pagos, isso é mostrado para o Conselho, centavo por centavo do que é pago aqui fornecedor. E aqui, claro, todo mundo sabe aí que a gente tinha 8 treinadores, Bruno Henrique, Krasnodar, Krasnodar a gente pagou uma bala, tá? E não recebemos ainda lá do Pachuca, uma série de coisas. Isso saiu, isso a gente conseguiu em 2 anos. Agora, como é que a gente captou isso aqui? Primeiro, com criatividade, a gente aumentou sim muito a receita de marketing. A gente sim implementou, só para você ter uma ideia, hoje, dia 1º, hoje estou recebendo $3 milhões, tá? Do Fan Token. Sabe o que é o Fan Token? Sim. Por sinal, eu comprei vários, para ver se eu ganho um pouco mais de dinheiro na vida. O que seria o Fan Token? O que seria o Fan Token foi a venda dos jogadores
Que alguns jogadores... Não é venda de jogadores, você está confundindo, tá vendo? Você está Fantoke. confundindo. Desculpa. Tá certo. Então, olha, e dia 15, existe uma possibilidade de chegar mais 12 milhões, 15 milhões de dólares com o Fantoke. Isso aqui é uma notícia exclusiva que eu dou para você, tá? Acho que faria... Explica esse Fantoke para o pessoal. Explica para o pessoal que está acompanhando o Baixada. O que é o Fantoke? O Fantoke é um mecanismo, tá, de virtual, com criptomoedas, que é como se fosse uma bolsa, tá? Que o pessoal compra, vende. É como se fosse um mecanismo similar à bolsa com criptomoedas. E o Santos, lá atrás, entrou nisso. O mecanismo Santos é o maior de todos os clubes de futebol, tá na frente dos clubes da Europa. Tal. Isso é uma coisa que é vendida no mundo inteiro, tá? E tem uma cotação. A nossa cotação hoje tem 7 dólares. Tá? A gente tem quase 1,5 milhão, 1,3 milhão são tokens. Só isso representa 10, 15 milhões de dólares. Quer dizer, são coisas que a gente criou para fazer. Agora, não resta dúvida. Não adianta tampar o sol com a peneira. O Santos, como já foi dito, precisa, para equilibrar suas contas, vender jogador. Só que agora, se a gente vender um jogador, a gente equilibra as contas, não diminui só a dívida. Antes você vendia um jogador, não saía do lugar. Daí a gente vendeu o Rodrigo por 200 milhões e o que aconteceu? Nada. A dívida continuou, não ganhamos nada, títulos nenhum e ficou. O que existe, infelizmente, no futebol brasileiro, sobretudo no Santos, por tudo que foi feito, tá? Você consegue equilibrar as contas com venda de jogador. Não tem como isso. Negar isso é não querer encarar o problema de frente. Tá certo. Camelo, Carlos Alberto, pergunta ao presidente. Boa tarde. Antes de mais nada aí, boa tarde, Guido, Anderson, Clara, presidente. Um abraço ao Edu, Elton, Felipe, todos que estão nos prestigiando aí, Lucas, Lucimar. Presidente, em cima do que o senhor falou aí, eu vou fugir um pouquinho da parte financeira aí. Acho que para a parte que interessa para a torcida, como torcedor. Parabenizando o senhor aí pela contratação do Falcão, do Odair Hellmann. Lógico que a gente não vai falar em contratação em nomes. Mas hoje, para o senhor, de 0 a 10, 2 patamares, o Santos, para o ano que vem, 2023, hoje, 1º de dezembro, o senhor, lógico, o senhor não pode cravar, porque só Deus que prevê o futuro. Mas hoje, pelas propostas de jogadores que o senhor está correndo atrás, que espera que dê certo, para 2023, o Santos vai estar de 0 a 10 mais próximo de disputar títulos, fazer a sua torcida feliz, ou de repente de repetir essas campanhas aí próximo do rebaixamento, campanhas horríveis aí que o Santos fez em todos os campeonatos. Sendo que o Santos, no mínimo, aí vai disputar 4 campeonatos, né? Seriam 4 chances de ser campeão. De 0 a 10, qual seria a proposta que o senhor passaria para a torcida em termos de emoção, de poder chegar, pelo menos tentar próximo do título, né? Se não vai ser campeão, disputar. Olha, eu diria que a gente vai ter em 23 um time muito mais equilibrado. Tá? A partir do momento que eu posso ir no mercado e comprar jogador, eu aumento minha régua de qualidade. Tá? É diferente de você ir no mercado e tentar trazer por empréstimo a custo zero. Isso é óbvio, é fácil de entender. Tá? Então, as contratações que a gente vai fazer vai ser de uma qualidade superior do que a gente tem. A gente está procurando mesclar essas contratações com a estrutura que a gente tem que aproveitar. A gente tem uma base muito boa, tá? Mas que, base, ela oscila. Tá? Isso é natural, faz parte do amadurecimento. Então, o que a gente está procurando fazer agora, sim, vai ser trazer reforços que, mesclados com a nossa base, tenham um time competitivo, equilibrado, e uma coisa que talvez foi o grande diferencial do nosso clube, sangue nos olhos de vencer. Tá? Quer dizer, o resultado, o futebol é um esporte, você pode ganhar, perder, empatar, isso faz parte do futebol. Agora, a gente não pode se acomodar é o seguinte, o time tem que comer grama, tem que sair sangue pelos olhos, tem que se dedicar 90 minutos. Tá? É para isso que a gente está trabalhando. Você fala, puxa vida, mas por que agora a gente está trazendo uma comissão que eu acho de peso, quer dizer, inquestionável o nome do Falcão, inquestionável o nome do Hellmann. Também por quê? Porque agora a gente tem como pagar. Tá? O futebol é uma coisa cara.
tá? Quer dizer, esse dinheiro é muito complicado, tá? Vocês veem, pelas próprias colocações. Então, eu acredito que a gente vai ter um time com muita garra, com muita vontade de vencer. É o perfil do Falcão, é o perfil do treinador, é o perfil de jogadores que a gente vai trazer e vai agregar, e vai ser um time com muita garra e muito equilíbrio. Agora, o resultado, vamos atrás. Estou otimista. E mais uma vez, pedindo seu ponto de vista enquanto presidente e torcedor do Santos, como é que você avalia o atual elenco, ou até mesmo durante a sua gestão, já que muitas mudanças foram feitas no plantel, como é que você avalia o elenco do Santos Futebol Clube? O elenco é o que a gente tem, são nossos ativos. A gente tem muita gente jovem que está amadurecendo com altíssimo potencial. E, repito, quando você fala de gente jovem, oscila. Eles fazem uma partida excelente, uma partida mais ou menos, uma ruim. O grande erro foi de a gente não ter conseguido trazer jogadores carimbados com comando que pudessem fazer essa mescla. Tá? Mas nosso elenco não é ruim. Você não pode considerar ruim. Os resultados em campo foram ruins. Agora, todos têm qualidade. Tá? Tem erro. Isso que a gente vai tentar agora reciclar. Isso faz parte, todo ano, o clube tem que tentar elevar o nível do seu elenco. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora, você elevar o nível do seu elenco sem dinheiro, desculpa, você não tem muita opção. Com um pouco de dinheiro, fica mais fácil e você passa a ser mais assertivo. Você vai fazer a pergunta já ao presidente Andrés Rueda, porque eu quero chamar agora a Auto Esporte, porque o pessoal do Auto Esporte está acompanhando o Baixada Esporte nesse exato momento, está curtindo o programa e sabe muito bem que o presidente está fazendo de tudo, das tripas coração, para ver esse time jogar bem o ano que vem, buscar títulos, que é isso que é mais importante para o clube. Porque o Santos é futebol, o clube do Santos vive de títulos, né? E a gente espera que isso aconteça na próxima temporada. Por isso, amigão, eu dou uma dica para você, para trocar de carro, uma empresa que tem o maior estoque de veículos da região é a Auto Esporte. Lá você vai encontrar qualquer tipo de carro, qualquer marca, qualquer modelo, e eles vão tratar você com muito carinho e vão te ajudar a adquirir aquele carro que você pretende comprar neste final de ano. Por isso, Auto Esporte, que fica lá na Prefeito Zé Monteiro, né, bem pertinho ali da Cacau Center, e você vai ser muito bem atendido pelo Eli, pela toda a rapaziada lá que curte o Baixada Esporte e vão fazer você feliz da vida com um novo carro em 2023. É rapidinho, eu vou um break e na volta mais perguntas para o presidente que vai ficar com a gente aqui no programa, respondendo. Tem muita coisa boa ainda que vai acontecer ao longo do programa. Eu volto já. Essa é a Cacau Center, a mais completa loja de produtos, artigos e enfeites para a sua festa. São mais de 60 mil itens à sua escolha. Tudo que você procura para a sua festa, você encontra aqui, na Cacau Center. Uma grande variedade de produtos para você comemorar e fazer aquela festa nos Jogos da Copa. Você encontra bandeiras, vuvuzelas, cornetas, apitos, chapéus, adereços para decoração, varal de bandeiras e muito mais. Vamos comemorar a Copa do Mundo e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. Afinal, todos somos Brasil e a Copa do Mundo começa na Cacau Center. Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744 em São Vicente. Telefone 3467-7023. Super ofertas de Black Friday Chevrolet Absoluta. Tracker Turbo LTZ 0 km, desconto de R$ 4.300. Onix Active automático 2019 de R$ 74.990 por R$ 71.990 e transferência grátis. Tracker LT 1.4 2018 de R$ 86.990 por R$ 83.990 e transferência grátis. Super ofertas de Black Friday Chevrolet Absoluta. Natal premiado é no Supercentro Boqueirão. Realize suas compras no único shopping que você concorre a 30 prêmios. Venha com sua família. São muitas chances de ganhar. Feliz Natal! Venha fazer basquete com a melhor metodologia do mundo.
NBA Basketball School é no Colégio Santa Cecília, em parceria com a High Performance. Não perca tempo, vagas limitadas e valores promocionais. Inscreva-se já, 3202-7126. Colégio Santa Cecília, tradição no ensino e no esporte. De volta com o programa Baixada Esporte. Nesse exato momento, você curtindo o Baixada Esporte, eu quero dar uma dica para você. Porque agora, quem estiver assistindo o programa vai saber as promoções que o Viva La Fruta está fazendo nesse exato momento. E você vai curtir aí as promoções que o Viva La Fruta tem para você. José, manda pro ar aí. Boa tarde. Boa tarde, Guido. Agora vamos apresentar para vocês as promoções que o Viva La Fruta preparou para o dia de hoje. Cenoura ou abobrinha, apenas R$ 3,99, isso mesmo, R$ 3,99 o quilo. E tem mais. Uva sem semente verde ou uva Vitória, apenas R$ 8,99 a bandeja, isso mesmo, R$ 8,99. E tem mais. Morango selecionado, apenas R$ 3,99 cada bandeja, só R$ 3,99, imperdível. E tem muito mais para você. Manga Palmer super doce, sem fiapos, apenas R$ 6,99, isso mesmo, R$ 6,99 o quilo. Estas e outras ofertas esperam por você aqui no Viva La Fruta. E as ofertas são válidas também para o delivery. Vem? Faça suas compras sem sair de casa. Viva La Fruta é o hortifruti mais completo da cidade. Delivery 97401-4469. Viva La Fruta, sua feira agora é aqui. De volta com o Baixada Esporte, agora com muitas informações, porque nós estamos entrevistando o presidente Andrés Rueda e ele falando da sua administração nesses últimos 2 anos e o que vai acontecer em 2023. Felipe Dias, a sua pergunta ao presidente. O Rueda, você trouxe o Paulo Roberto Falcão como coordenador esportivo e ele já declarou que ele não, na questão financeira, ele não envolve. Inicialmente deu-se a entender que você vai fazer essa parte. Você vai continuar com essa parte ou você ainda traz mais um profissional para completar esse time, que o nome em questão atualmente é o Diego Serri, que saiu do Grêmio? Não vou trazer profissional, não. A parte final de financeira, alguém do CG vai fazer diretamente com outro clube. E o senhor desconfiou dos executivos, hein, presidente? Fala sério. Não é desconfiança. É que é normal da vida. Para você negociar alguma coisa que você tem que pagar, né, ninguém melhor com aquele que vai ter que pagar. Então você é mais comedido, mais responsável, tá, no comprometimento. E com essa gestão, isso aí não abro mão. Contrato feito é contrato honrado, tá? Qualquer acordo que a gente fizer de compra de jogador vai ser honrado, vai ser pago naquela data aquele valor. Se eu não tiver condições de honrar, eu não faço o acordo, tá? Quer dizer, não vou cometer responsabilidades que foram feitas atrás, tá? De trazer jogador sabendo que não ia ter como pagar e depois a gente vê o que faz, tá? Então, vocês podem ter certeza que todos os jogadores que forem contratados, o Santos vai ter como pagar esses jogadores de preferência, mesmo que parcelar um pouquinho, tal, dentro da nossa gestão. Pretendo deixar bem pouco para as próximas gestões dívida de compra de jogadores. Agora, presidente, o senhor jogou no balaio todos os executivos de futebol do Brasil inteiro com a sua declaração que todos eles são complicados. Com toda a sinceridade. Agora, aquela associação que a gente tinha até divulgado, porque o Chumbinho não saiu de lá? O senhor não recebeu a indicação do Chumbinho por parte do presidente da associação, que era o Fernando, do Internacional de Porto Alegre? Não foi isso, presidente? Fala sério. Primeiro que eu não joguei os diretores executivos em balaio nenhum, tá? Eu comentei apenas uma definição que tinha me dado, tá? Necessariamente não é aquela minha opinião. Começa que, eu não generalizo. Podia dizer que a grande maioria, ou grande parte e tal, mas, claro que não, tá? Agora,
eu não abro mão de essa parte financeira ser feita pelo clube, pelos responsáveis pelo clube, por aqueles que foram eleitos para representar o clube e defender os interesses do clube. Tá? Eu, como presidente, estou na cadeira e minha única função é representar e brigar pelo Santos Futebol Clube, e assim é feito. Eu não consigo enxergar ninguém melhor para fazer essas negociações que a própria diretoria. Tá? Quer dizer, e é ótimo isso, porque com o Falcão não foi uma condição que eu coloquei para ele, foi ele mesmo que colocou. Falou: o senhor está certo, o negócio aqui é o vestiário, é montar equipe, puxar a orelha de jogador, é estrutura, é infra, é ver tudo. Agora, a parte de dinheiro, o senhor se vira porque o senhor sabe o que pode gastar ou não pode gastar. Então, e pela experiência que a gente está tendo já nessas 2 semanas, está sendo fantástica. Está indo muito bem. Se me permite, você mesmo nas eleições, antes mesmo de ser eleito, já afirmava que não concorreria a um segundo pleito. Né? Aí está o último ano do seu triênio, já vai iniciar 2023. Você avalia ou acredita que o Santos teve ou possa ter um presidente que consiga gerir da forma como você vem gerindo o clube? Uma vez que você fala que o modelo de gestão exige entendimento. Né? Foi até um momento onde o Guido perguntou do fan token, aí você devolveu explicando o que era. Você acredita que o Santos tenha possíveis candidatos, tirando da última eleição, tirando dos bastidores do clube sobre possíveis nomes? Tem no Santos alguém competente o suficiente para seguir o modelo de gestão que você adota atualmente no clube, Rueda? Olha, competência por currículo é uma coisa que pode ajudar, tá? Mas você só vai saber se a pessoa é competente ou não quando ela exercer. Isso aqui não é jogador. Você pode trazer o melhor jogador do mundo, põe aqui e passa o ano sem jogar nada, tá? Diretor, executivo, presidente é a mesma coisa, tá? Quer dizer, você vai saber se tudo que ele falou na campanha vai ser cumprido, qual que é o pensamento dele, tá? E o que ele vai fazer. Tá? Então... Aqui a internet do presidente, tá? Voltou? Tá tudo bem aí, presidente? Vamos ver se o presidente... Travou? Voltou agora? E aí, presidente, tá beleza? Continua travado. Tá travando, né? Vamos ver se libera o presidente para continuar, porque ele estava explicando a respeito do que o Anderson perguntou. E eu achei uma pergunta pertinente agora e eu queria colocar uma outra coisa para o presidente, para ele poder responder em cima daquilo que ele estava respondendo. Então vamos ver se ele consegue voltar para a gente continuar a nossa entrevista, porque tem muitos assuntos ainda que eu quero saber da chácara Nicolau Mourão, porque muita gente me pergunta: Guido, e a chácara, como é que está aquele terreno lá? O Santos tem um terreno num local que poderia fazer alguma coisa diferente para ganhar dinheiro, um clube social lá em São Bernardo, uma colônia de férias, sei lá, alguma coisa. É do Santos aquilo lá, ou vende, né? Falei, então vamos vender a chácara, não tem nada para fazer com ela, então vamos vender a chácara. E também a respeito do centro de treinamento da base, né? A estrutura que o Santos quer dar para a base, para a gente saber como é que vai funcionar daqui para frente. Voltou, presidente? Ainda não. Ainda não? Caiu lá, será que derrubaram lá na Vila? Pode ser, né? Tudo, meu amigo. É que nem jogo de futebol, o time está perdendo, precisa ganhar, e é à noite, joga um gato no transformador lá e apaga tudo. Bom, e a gente tá, olha, eu acho que a entrevista está sendo muito legal com o presidente, porque ele tá explicando muitas coisas que a gente tinha dúvidas aqui, né? Que a torcida desconhece, né? Hã? A torcida desconhece. Voltou, e aí tal. Voltou, presidente? Agora tá beleza? Voltei, deu tilt aqui. Deu tilt, né? O que eu falei, não é nem um gato de jogo de bola, né? Tá, o time precisa ganhar e tá perdendo, joga um gato lá no transformador e apaga tudo. Não. Deixa eu concluir aí para o Felipe. Então, na verdade, quem tem que saber escolher a próxima gestão são os sócios, tá? Pessoal que se apresente, que mostre campanha, na campanha, seu planejamento, o seu modo de trabalho, e aí é uma responsabilidade dos sócios, tá? Agora, em cima da sua sinceridade, presidente, essa pergunta eu tinha que fazer do jeito que o senhor respondeu. O senhor falou que não é o currículo, às vezes, que acaba... Porque hoje o Santos contrata pelo currículo, tá, não é? Verdade? O cara tá aí, traz o currículo, a experiência, tudo o tempo. Se o senhor, em 2019, tivesse colocado um currículo, né,
do futebol para o senhor ser presidente do Santos, o senhor acha que o pessoal que ia olhar o currículo ia aprovar a sua contratação? Em 20 aprovou. Agora? Pós-experiência. Poxa, mas não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então por que o senhor não vai ser... E por que o senhor não coloca o nome do senhor agora para concorrer de novo à eleição? Porque eu não concordo. A gente está falando de um clube de futebol, a gente não está falando de uma empresa que entra a paixão. E você tem que ter alternância do poder. Tá? Veja bem, no clube, a direção, ela só dá. Tá indo pelo mau caminho. Tá? Você se dedica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 3 anos, onde você anula a sua vida. Tá? Você é obrigado a segurar pressões de rede social, de torcedores, de conselhos, de sócios, muitas vezes injustas, tá? Que muitas vezes o pessoal... torcida não, a torcida tem que pressionar mesmo, porque ela não é obrigada a entender o que aconteceu no clube. Tá? Não foi ela que fez a dívida, não foi ela que deixou o clube nessa situação vergonhosa que deixaram. Então, ela tem direito de cobrar. Agora, muitas vezes, ser cobrado por gente que deixou o clube nessa situação e que os interesses de querer ajudar o clube são diferentes do que deveriam ser. Tá? Isso é muito desgastante. Então, eu acho que 3 anos está de bom tamanho. Mas o senhor terminou a sua missão? O senhor acha que em 3 anos o senhor termina a missão que o senhor se propôs a fazer? De equilibrar as contas do clube e deixar o clube numa situação boa para o ano de 2014? O senhor vai concluir isso do 2024? Totalmente. Repito, Guido, muitas vezes, eu insisto nisso porque o pessoal esquece o passado, né? Começa a tirar uma foto aqui para frente. Nosso clube estava falido. A gente tinha quase 300 milhões de dívida a curtíssimo prazo, transfer ban 8 meses, contas bloqueadas, patrocinador bloqueado, não conseguia pagar R$100 de luz, risco, folha atrasada, risco dos jogadores ir embora de graça, tinha folha, 4 meses de folha, 13º, a gente estava falido. E o objetivo nosso era tirar o clube dessa situação, tá? Eu acho que, com certeza, a gente está indo nesse caminho. O clube, você pode ter certeza que quando eu passar a gestão em 23, no final de 23, o clube vai estar completamente em outro patamar, com suas dívidas equacionadas. Vou dizer que vai zerar, tá? Porque no futebol é isso que eu comentei antes. Receita é melhor que a despesa, você vai ter dívida, mas equacionada, pagáveis. Você vai ter um time profissional equilibrado, com ativos, e uma coisa que é principal, fundamental para a base, para o Santos, nossa base. Nossa base estava largada, vocês sabem disso, O nome que eles davam para a nossa base era balcão de negócios. Quando a gente entrou em 21, a gente fez uma avaliação com 6 avaliadores, não é isso de um avaliar. Vamos ver quem está aqui se serve ou não para o Santos. E a gente mandou 150 jogadores que não tinham condições de estar na base do Santos. Você fala, será que você não fez burrada? Depois de um ano, mandei ver. Onde que esses caras estão? Tinham 2 só jogando em time da Série A. O resto ou parou ou tinha sumido. Tá? A gente, colocou métodos na base, colocou... Tá travando ali. Para fora, que estava errado, tá? Que tinha sido colocado, você sabe de que maneira, tá? A gente fez para captar. E depois de um ano e pouco, já mudou o patamar. A gente está chegando, esse ano aqui, acho que foi o ano que a base foi melhor colocada em todos os anos, desde que ela existe, desde o Sub-12 ao Sub-20, e revelando jogadores da noite para o dia. Lucas Pires, Patati, o Seco subindo rápido. Isso faz parte. Então, o clube vai ter em outro patamar. É chegada a hora de você passar o Agora, cabe ao sócio saber escolher, saber diferenciar o joio do trigo. Tá? Quer dizer, é o que eu falo. Tem que entender e escolher pessoas que queiram se dar para o Santos, não pessoas que queiram tirar do Santos. Presidente, uma situação. Uma das maiores receitas que tem hoje no futebol brasileiro são as premiações.
Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Todos os campeonatos pagam muito bem para aqueles que chegam lá em cima. Isso quer dizer que quem investe tem muito mais chance de buscar dinheiro nessas competições. Aí eu pergunto para o senhor não acha que agora é esse momento? Porque o senhor tem que pensar o seguinte, se eu tenho um time competitivo, eu vou ganhar dinheiro. Não adianta só, eu vou investir e não tenho dinheiro. Não, hoje se investir e o time fizer uma boa performance, vai entrar dinheiro e vai pagar as contas. O senhor pensa assim? É esse o pensamento que o senhor tem? Ou o senhor pensa o seguinte, não, eu tenho que equilibrar minhas contas com o time que eu tenho aqui e na sorte a gente vai buscar uma posição diferenciada nos campeonatos? Por favor, rapidinho. Óbvio que eu penso assim. Agora existe uma falta de entendimento básico nisso. O que é investimento, Guido? Jogadores de ponta, jogadores que resolvem. Guido, eu faço a mesma pergunta para você. Se você investir hoje 1 milhão na Bolsa, você, Guido, investe 1 milhão na Bolsa, provavelmente daqui 3, 4 anos você vai ter 10. Agora, você tem 1 milhão para investir hoje? Investimento, entenda uma coisa, investimento é o que te sobra de caixa que você pode investir. O que não te sobra não é investimento. Se a minha receita é 10 e eu gasto 10, que dinheiro que eu tenho para investir? 0. Então, começa por aí. Agora, é óbvio que, quanto mais você tem condição de investir, mais chance você tem de fazer um campeonato melhor. Isso é óbvio. Isso aí é inquestionável. Presidente, desculpe interromper. Permita-me, então, já que a gente está falando de investimento, criando um mundo paralelo, futebol, finanças, o senhor então há de convir comigo que dinheiro teve. O que foi mal empregado ou mal investido. Haja visto o Angulo com o salário, pelo que a gente vê na mídia, se o senhor quiser aproveitar a oportunidade e corrigir as informações que são divulgadas, mas ninguém melhor do que o senhor para poder falar disso. Mas Angulo parece que foi um dinheiro mal empregado, Maranhão, Auro, Madison, Natan, renovação com Camacho, quando o senhor até mesmo justificou renovar, porque é um jogador que faz o que o técnico pede, não custa tão caro, e não é nenhum Beckenbauer, ele que não me ouça. Se o senhor quiser corrigir agora, informações salariais, porque parece que o Santos tem dinheiro, o que falta é um pouco de aptidão para colocar esse dinheiro em jogadores que valham o que é pago, né, presidente? Você sabia que o Natan falou que não era lateral direito, que ele é meio campista? O senhor comprou o gato por lebre? Ele falou que não é lateral? O senhor comprou o lateral e não é lateral, presidente? É verdade isso? Quem você está falando? Do Natan. Não, Natan sempre foi lateral, Guido. Ele falou que nunca jogou na lateral. Bom, pelo que ele falou. Ele entra no Transfermarkt lá e você vê. Eu estou dizendo o seguinte, erros de contratação sempre vão existir. Você citou uma relação de jogadores que não tem entendimento, foram erros na contratação. Tá? Volto a dizer, esses caras não foram contratados, vieram por empréstimo a custo zero. Agora eu falo o seguinte, vou te dar uma lista do lado. Você tem Maicon, que veio na mesma condição. Você teve o Eduardo Balmo, que veio na mesma condição. Vai dizer que, foi errado. Você teve um Zanocelo, que, tá aí, você pode ser criticado ou não, hoje, mas se a gente quiser, já pega o dobro por ele. Você teve quem? Você teve o Rodrigo Fernandes, tá aí, que a gente foi buscar lá no Paraguai, veio e tal. Todos os jogadores, salários baixos. Faz parte, erro e acerto em contratação. Se a gente tivesse uma bolinha branca e uma bola de cristal que garantisse que o jogador que a gente traz daria certo 100%, seria uma maravilha. Agora, todos esses jogadores, mesmo os que não deram tão certos no Santos, foram trazidos com critério. O Angulo, o Justus, tal, foram analisados pelo scout, indicações da comissão técnica, indicações da área executiva, que não deram certo. Como outros também deram certo e também foram indicados por eles. Isso faz parte do futebol, gente. Presidente, você vem dizendo durante a entrevista que as últimas... Eu estou vendo o Transfermarkt, Natan, no Transfermarkt, entra lá, a posição dele, lateral direito. Não, eu estou falando isso porque saiu da boca dele mesmo. Ele mesmo falou assim, não, eu nunca fui lateral na vida. Quando eu saí do Bangu e fui pro Vasco da Gama, eu jogava no meio. E nunca joguei no Vasco da Gama. Fui vendido no Boa Vista e depois lá no time de Portugal, colocaram ele improvisado na lateral porque não tinha outro cara para colocar. Ele falou isso.
Então, nossa comissão técnica e nossa área executiva, né, que indicou a contratação dele, erraram. Mas foi, porque o próprio jogador falou isso daí. Fala, Clara. Você vem dizendo durante a entrevista que a torcida esquece as últimas gestões e acaba criticando muito a sua. Então, você avalia que mal te criticam, né, durante a sua gestão. Então, para que a torcida entenda o que você quer fazer, qual é o seu próximo movimento, e no fim do ano a torcida possa te criticar justamente, o Santos vai montar um time para brigar por títulos? Eu não estou falando paulista. O Santos vai chegar no Campeonato Brasileiro? Para caso chegue no fim do ano e a gente brigue de novo para não cair, a torcida possa te criticar justamente. Ou o Santos vai continuar com um time meio de tabela? Que aí, se terminar no meio de tabela mesmo, a torcida não pode te criticar. É o que você se dispôs a fazer. O Santos está montando uma equipe para 23, conforme planejado, mais equilibrada, mais cascuda. Para fazer isso, em 23, a gente tem uma condição financeira um pouco melhor para fazer. Estamos trazendo o quê? Uma comissão técnica, tá? Uma coordenação esportiva de peso que custa caro. Tá? A gente não tinha condição de trazer isso antes. Tá? A gente vai trazer jogadores, tá? De um nível superior ao que a gente podia ter no mercado, só trazendo por empréstimo, tá? E com isso a gente está otimista, a gente acha sim que vai, não posso prometer que a gente vai ser campeão, mas eu consigo prometer sim que a gente vai ter uma equipe equilibrada, uma equipe que vai deixar o sangue no gramado e com isso o resultado é consequência. A gente espera que melhore muito. Vamos lá, Carlos Alberto. Eu vou pedir para o senhor agora sair da posição de presidente e falar como torcedor, no lugar da torcida do Santos. O senhor preferiria julgar um presidente pelo seu aspecto financeiro ou ter tido a esperança, ter tido o prazer, a felicidade de ter comemorado no mínimo 2 títulos aí no mandato do presidente? O senhor respondendo como torcedor santista. Gente, quantos títulos a gente ganhou, tá? Nessas gestões que levaram a gente na bancarrota. Não existe, não é uma coisa ou outra. Tem que ter um equilíbrio na vida. Você tem que estar relativamente bem na área financeira e relativamente bem em campo. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Não adianta nada um clube estar bem financeiramente e estar péssimo no futebol. Da mesma maneira que não adianta você estar excelente no futebol e péssimo financeiro. Acompanha o que aconteceu no Cruzeiro. O pessoal adotou uma linha, ganharam 3 títulos, e tiveram que doar o clube. Será que nossa torcida gostaria de que tivesse acontecido isso com a gente? A única coisa, presidente, que no futebol brasileiro não tem nenhum time que está sem dívida nenhuma. Está tudo empipinado. Todos eles. Flamengo, com aquele super time, está devendo milhões. Corinthians, a mesma coisa. Palmeiras é o único ali, mas está devendo para a dona da franquia lá, que se ela sair fora, o Palmeiras põe as calças para baixo. Então, todo mundo está devendo. Agora, todo mundo tem time competitivo. Guido, o problema, de novo, repetir pela 10ª vez, o problema não é a dívida, o problema é o estágio da dívida. A dívida do Santos, o estágio que ela estava, ela engessava o clube. Os outros têm dívida, mas ainda estão onde? Na justiça. Aí vai levar 2, 3 anos. Mas uma hora a conta chega. É verdade. A conta do Santos chegou. Presidente, para encerrar, que nós estamos no final do programa, o senhor já recebeu aquilo que o senhor colocou lá no Santos? Não. Nenhuma parcela? Nada. Nada. O problema nós estamos até na terceira estrela. O pessoal que está reclamando que... Hã? O pessoal que está reclamando... Não, pode falar. Não, o problema da terceira estrela é que quando fizeram aquele pool de empresários que compraram jogadores, tudo, tem gente reclamando que o Santos está devendo ainda, é verdade, presidente? Está devendo, está dentro da centralização das dívidas, sem dúvida. Veja, eu como gestor financeiro, por que eu não paguei aquele empréstimo que foi feito na época para sair do transferbanco? Isso aí. Porque, lá, não vai ser cobrado os juros, fica para o fim. É verdade. Presidente, infelizmente o nosso horário explodiu, isso aqui não é internet, né? Temos horário para seguir a risca, mas eu quero agradecer do fundo do coração pela
participação, porque eu acho que nosso programa foi fantástico. Tem muita gente perguntando, e os 5 jogadores que o Santos vai contratar? O presidente vai divulgar logo os 5 jogadores que o Santos vai contratar. Mas o mais importante de tudo é que a gente acabou tirando muitas dúvidas e poderia fazer um programa de muito mais horas ainda. Presidente, do fundo do coração, boas festas, um feliz 2023 e que o Santos possa ser mais feliz na próxima temporada, hein? Eu que agradeço aí pela participação. Se a gente não tiver oportunidade, um bom final de ano a todos aí, os amigos da Baixada Esporte, a todos vocês na mesa. Um abraço e vamos lá. Obrigado. Tá aí o presidente Andrés Rueda. Um abraço a todos. Vão curtir muito essa entrevista e eu tenho certeza que nós conseguimos tirar muitas coisas importantes do presidente Andrés Rueda. Agradecer a Deus, nosso Pai, por nos dar essa oportunidade e ao meu irmão Edson Calegares, aonde ele está, eu só tenho que agradecer e pedir a ele que continue nos abençoando. Um beijo no coração de todos, um abraço a todos, até amanhã, tchau. Olá, tudo bem? A Brasil Terminal Portuário, maior terminal de contêineres da América do Sul, deu um importante passo em sua jornada de desenvolvimento